irmãos, para quem está conectado com a gente. Eu quero convidar você a adorar o Senhor, a louvar o Senhor conosco. E nós vamos entoar uma canção que fala sobre esperança e algo que a gente precisa muito nos dias de hoje. Então eu convido você que está aí ligado conosco para adorar o Senhor e a orar nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te exaltar e queremos que o Senhor se sinta adorado, Deus. Que o Senhor possa visitar cada pessoa, cada irmão que está em suas casas, Deus, nos assistindo através dessa transmissão. Senhor, nós sabemos que são dias difíceis, são dias de luta, mas nós também sabemos que nós temos um Deus em que nós podemos confiar, um Deus que é a nossa fortaleza e que é a nossa esperança. Deus nos ajude, que nós nunca possamos esquecer disso, que o Senhor é o nosso refúgio em dias de aflição. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus irmãos. É bom estarmos juntos. É bom estarmos na casa do Senhor, podendo ouvir a sua palavra, e a oportunidade que nós temos é essa. Vamos aproveitá-la e vamos trazer uma palavra de esperança para a igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia onde você estiver, na sua casa, no trabalho, onde você estiver, no Salmo 116. Salmo 116 é um salmo de ação de graças, e ele fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas.
Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido. Pois livraste da morte a minha alma, das almas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Amém. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Deus, até na tua presença, Senhor Deus, te agradecer por esse rico privilégio, Senhor. De poder, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, de poder, Deus, falar, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar grandemente ao coração, Senhor Deus, dos irmãos, grandemente aos corações, Senhor Deus, daqueles que nos assistem nessa tarde, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor Deus, amolecer nossos corações e falar conforme a tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse é um tempo de muita aflição. É um tempo de angústia, um tempo de morte. Agora há pouco o Ministério da Saúde contabilizou mais de 1.100 contágios, somente aqui no Brasil. Milhares já morreram e ainda vai morrer mais gente ainda. Essa é a expectativa das autoridades. Inegavelmente, o mundo vive uma pandemia. Sabemos que a palavra de Deus, ela é sempre atual. O apóstolo Paulo disse que ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Mas, olhando para esse texto, o que esse texto tem a ver conosco, no tempo que nós estamos vivendo? O rei Ezequias, ele reinou por 54 anos. Ele começou a reinar com 25 e reinou 29 anos em Judá, em Jerusalém. Daí, depois que ele reinou, depois que ele passou por todas as aflições que ele passou, ele escreve esse texto. Esse texto, ele escreveu num tempo, meus irmãos, em que ele estava passando por pelo menos dois problemas. Um problema externo, que era o rei da Assíria, da maior potência na época, já havia invadido o reino do norte, já havia levado esse reino em cativeiro, e agora estava prestes a invadir o reino do sul. E Ezequias, com esse problema, ele estava aflito. Se não bastasse isso, ele estava com um segundo problema agora, não mais externo, mas agora interno. Ele estava com uma grave doença. O Senhor chamou o profeta Isaías e disse: olha, Isaías, vai à casa do rei, que é o palácio, e fala para ele que ele tem 15 anos de vida, que ele vai adoecer e vai morrer. Pois bem, assim aconteceu. Isaías foi lá, falou para ele que ele tinha 15 anos, que ele ia morrer. E nessa aflição do rei Ezequias, ele clama ao Senhor. Ele clama a Deus e o Senhor responde imediatamente. Nem bem o profeta havia saído do palácio, o Senhor retorna a mensagem ao profeta, manda ele voltar ao rei e diz: olha, rei, o Senhor mandou avisar que o Senhor tem mais 15 anos de vida. Interessante é que quando o profeta vai falar para Ezequias que ele vai morrer, ele dá uma mensagem para Ezequias. Ele diz assim diz o Senhor, você certamente morrerás e não viverás. Então Ezequias ficou nessa aflição. O texto sagrado diz que ele se virou para a parede e orou ao Senhor. E ele orou, meus queridos,
com muita tristeza no coração. Ele orou com muita fé. Então, o rei Ezequias compõe esse salmo como testemunho da bondade de Deus, como testemunho da esperança que ele havia em Deus. E aí ele escreve, começa no versículo 1 e 2, dizendo que ele amava o Senhor porque ele ouvia a voz do rei, ouvia a sua súplica. Assim diz o versículo 1. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quando chega no versículo 2, ele diz, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então o rei, ele começa o salmo dele como o próprio Jesus ensinou, exaltando a Deus. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então o rei, ele começa o seu salmo fazendo referência à salvação de Deus, exaltando ao Senhor. E ele diz, olha, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e ouve as minhas súplicas. E não somente, meus irmãos, ele revela que o Senhor o ama. E não é somente porque o Senhor o ouve, não. O texto diz que ele ouve e ainda inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do suplicante. Então, ele havia passado por uma aflição muito grande. E aí ele se volta para Deus. E ele, escrevendo o seu salmo, diz que o Senhor o ouvia. Que o Senhor atendia às suas orações. E interessante que, mesmo assim, o rei Ezequias, ele vai demonstrar, ele vai falar no seu salmo pelo que ele estava passando. No versículo 3, ele diz, laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e em tristeza. O rei fala do que estava acontecendo na hora. Ele diz que laço de morte estava cercando ele. Angústia do inferno estava se apoderando dele. E aí ele faz uma outra revelação. Ele diz que caí em tribulação e em tristeza. Era como se ele estivesse sendo atraído para o inferno. A sensação era de morte. Sabe quando você não tem mais esperança? E você sente que a morte está próxima? Essa sensação, meus queridos, que muitas pessoas hoje estão passando por causa do coronavírus. Quando elas dizem que precisam fazer o exame, elas já ficam aflitas. Quando elas recebem o resultado que elas estão contaminadas, a aflição é muito grande. Na TV, meus irmãos, aonde você ligar, só vai passar isso. Nas redes sociais, não fala de outra coisa. Sexta-feira dessa semana vi aqui perto do meu prédio, um prédio inteiro cantar porque ele vive. Certamente havia pessoas ali crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas certamente havia pessoas ali embaladas pela situação, querendo clamar a um Deus que eles não conheciam ainda. É certo que essas pessoas estão com medo. Talvez esses laços de morte, as angústias do inferno, estejam cercando muita gente. Cercando e ceifando muitas pessoas. Não é? Mas no caso do rei Ezequias, ele tinha uma comunhão com Deus e por isso ele diz que ele conhecia o Senhor. E por isso ele dizia que ele orava a Deus e Deus respondia. E não somente respondia, ele inclinava os ouvidos para ouvir o seu servo. Então o que está faltando para essas pessoas? Muitas, meus irmãos, querem falar que estão numa situação muito difícil, de morte e até, quem sabe, de angústia, e querem até que Deus os ouça, como diz o rei, mas não quer voltar para o versículo 1 que diz que eu amo o Senhor. Querem ouvir dizer assim, o Senhor me ouviu.
Ah, o Senhor até inclinou os ouvidos para mim. Mas o contexto revela que o rei, antes de falar isso, o rei disse que ele amava o Senhor. O Senhor o conhecia. Era uma coisa tremenda, meus irmãos. E aí, meus queridos, se invocar o nome do Senhor, quando conhecemos, é diferente. Invocar o nome do Senhor quando nós temos entendimento do que está se passando na questão espiritual é totalmente diferente, totalmente distinto daquele que não conhece a Deus. Senão, eu vou poder invocar qualquer coisa. Recentemente, ontem à noite, eu vi muita gente de um prédio se reunir para rezar o Pai Nosso. E eles rezavam. E quando terminaram de rezar, se abraçaram. E foram falando coisas um para o outro. Depois saiu cada um com sua latinha de cerveja na mão. E eu fiquei pensando assim, será que o Senhor os ouviu? Será que eles amam ao Senhor? Será que a aflição, ela pode dar lugar algum dia à presença de Deus? No versículo 4, o rei Ezequias diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. O rei, meus queridos, invoca no Senhor, invoca o nome do Senhor pedindo salvação. Ele está dizendo assim: ó Senhor, livra minha alma. Ele estava aflito, estava angustiado. Mas ele sabia que ele estava pedindo. Ele conhecia o Senhor. Ele amava o Senhor. A certeza de agir, meus queridos, do agir de Deus, a fé que esse rei tinha, era movida por um coração que era do Senhor. Esse coração já era de Deus, meus irmãos. E com essa certeza nós passamos a conhecer coisas a respeito desse Deus que parece que essas coisas somente são escritas em algum lugar, entre aspas. Parece que é coisa de livros. É coisa da Bíblia. Mas o rei, ele tinha um sentimento de amor e de comunhão com Deus, que não era somente de ouvir falar, que não era somente de estar escrito ali ou acolá. Ele falava com Deus e Deus o ouvia. Se não fosse assim, ele não teria escrito esse salmo. Se não fosse assim, ele teria dito: ah, o Senhor me salvou e pronto. Mas ele quis deixar claro, registrado, que ele amava o Senhor. E isso é tão claro que no final ele vai dizer assim: eu quero andar na terra dos viventes, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus. O versículo 5 e versículo 6 vai dizer assim: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Aqui o rei, por sua intimidade com Deus, ele vai testemunhar 4 características de Deus. Ele vai dizer que Deus é compassivo, que ele é piedoso, extremamente bom, e ele podia falar isso. O rei era justo, compassivo e justo é o Senhor. Ele era justo, quer dizer, ele era honesto, era íntegro. O Senhor era misericordioso, ou seja, aquele que perdoa o simples, pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer. E ele vai dizer também que o Senhor era salvador. Talvez inconscientemente, mas já movido pelo coração daquele que é de Deus. Ele já sabia, ele já entendia que precisava de um Salvador. Ele já entendia que o homem precisa ter um Salvador, porque senão a tendência é sofrer ainda mais. E aí ele vai dizer: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Inconscientemente, ele já fazia referência ao nosso Salvador. Inconscientemente, talvez sem
porque ele já fazia referência ao Messias que viria. No versículo 7, ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ah, meus irmãos, você já falou com a sua própria mente? Você já falou com você mesmo? O rei Ezequias chama a atenção aqui da sua alma. Ele conversa com a sua própria mente, com a certeza que tudo estava nas mãos de Deus. O coronavírus está nas mãos do Senhor. Ele diz assim: volta minha alma ao teu sossego. O Senhor tem sido generoso para contigo. Apesar da aflição, ele entendia lá dentro do seu coração, lá na sua alma, que o Senhor cuidava dele. Cuidava dos seus. Cuidava da sua alma. O Senhor não está perdido na história. Ele é Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. O Senhor está cuidando de todos aqueles que são seus. Talvez, como eu falei, alguém falou assim: olha, você está com os sintomas do coronavírus. Você já treme. Você precisa fazer um exame. Você já treme 2 vezes. Para esperar o resultado desses exames, você já fica aflito mais do que você não dorme mais. Aí quando vem o resultado do exame que, por acaso, o exame der positivo, a aflição toma conta. Laço de morte cerca o cidadão. A angústia do inferno toma conta da vida dele. E aí ele tem que pensar como falou o rei Ezequias. No versículo 8: livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E aí ele conversa com a alma dele, e ele diz: volta a minha alma ao teu sossego. Apesar da angústia, apesar da aflição, o Senhor tem sido bondoso. Volta a minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido bom. Porque o Senhor tem cuidado de você. E é somente aquele que tem essa intimidade com Deus, que pode falar: eu amo o Senhor, como o rei Ezequias falou, é que pode falar isso, é que pode guardar a certeza no coração de que o Senhor está velando por eles. O texto diz que o Senhor vela pelos simples, Ele cuida dos simples, Ele guarda debaixo das suas asas, como diz o Salmo 91. E aí o versículo 8 diz: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Li alguns relatos de pessoas infectadas pelo coronavírus, meus irmãos. E a sensação é essa mesmo. A sensação é de morte, de choro. Choro incontido, de algo que é irreversível. Irreversível, não tem mais jeito. Eles querem apelar por uma coisa que ainda não existe, que é por uma solução que vem do homem, que vai dar tudo certo, mas lá dentro do seu coração, a angústia de morte. Talvez seja a hora dele pensar assim: Deus pode me livrar da morte. Deus pode me livrar dessa angústia, dessa aflição. Mas aí, meus queridos, aí se acontecer, é uma distância muito grande para alguns, mas muito curta para outros. É só ajoelhar na presença de Deus. É só se colocar na presença de Deus e entender que Ele é Deus, que Ele é soberano, que é o Deus que cura, que sara, que liberta, que salva. Esse é o nosso Deus. É o Deus do rei Ezequias. E no fim, meus irmãos, o rei faz uma promessa. Depois dele ter revelado que amava o Senhor, depois dele ter revelado a sua aflição, de ter revelado que o Senhor o salvou, de ter revelado que o Senhor livrou as suas lágrimas, seus olhos das lágrimas, da aflição, ele vai fazer uma promessa a Deus. Versículo 9 ele vai dizer:
Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Interessante, meus irmãos, que o Enoque, havia um homem de Deus chamado Enoque, que de uma hora para outra, ele desapareceu. Procuraram Enoque e ninguém encontrou mais. Aí o texto diz que Enoque já não estava mais nessa terra porque o Senhor tinha levado para junto dele. Mas o que fala interessante, um versículo antes diz: andou Enoque na aparência de Deus por 300 anos. Então, meus irmãos, ele faz essa promessa ao Senhor: andarei na presença do Senhor. E é aqui, nessa terra, na terra dos viventes. E essa, meus irmãos, é uma resposta consciente de um rei. Um rei que tinha o poder nas mãos, mas um rei que entendia que diante de Deus, ele deveria ser servo, dependente, amoroso com esse Deus justo, misericordioso, sabendo que o Senhor estava acima de todas as coisas, inclusive dele. Aí ele diz: Senhor, porque o Senhor me ouve. Senhor, porque o Senhor ouve, porque o Senhor inclina os ouvidos para mim. Porque o Senhor tem tirado as minhas angústias, porque o Senhor tem me livrado dos laços da morte. Eu andarei na tua presença por todos os meus dias. É interessante, meus queridos, que não é somente servir a Deus, mas é viver na presença de Deus aqui nessa terra. Eu não sei, meus queridos, a situação da sua vida hoje, se você tem algum parente que está passando por essa aflição, ou você mesmo está passando por essa aflição. Mas saiba, meus irmãos, que assim como o Senhor foi com o rei Ezequias naquele tempo, o Senhor pode ser com Mariazinha, com Joãozinho, com Roberto, com Bruno, com a Daniela. Ele pode ser com você, porque Ele é justo e misericordioso. Para concluir, meus queridos, como está a sua alma? Está aflita? Está angustiada? Você tem conversado com a sua alma? Qual tem sido a conversa que você tem tido com a sua alma? Seria: está se aproximando o dia da minha morte. Os médicos não estão conseguindo fazer nada. Daqui é só para pior. Ou tem sido, o Senhor tem sido bom. Volta a minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido bondoso. Deus é o único, meus queridos, que pode trazer esperança à tua alma nesse tempo de aflição. Do seu parente, do seu amigo. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir e poder chamar e também clamar e invocar o nome do Senhor também a favor dos outros, a favor de nós mesmos, assim como fez o rei Ezequias. E eu quero orar com você, ou por você nessa hora. Eu queria que você, aonde você estiver, feche seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. É tempo de se voltar para Deus, assim como fez o rei Ezequias na sua aflição. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Deus eterno, pelo privilégio de te conhecer, Senhor Deus. De te agradecer, Deus eterno, pelo simples fato, Deus eterno, de entender que o Senhor tem sido bondoso conosco. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor, Deus eterno, as pessoas que andam aflitas, Senhor. Que andam, Deus eterno, angustiadas, Senhor.
que seus laços de morte, os laços de morte tenham tomado conta da sua vida, Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, vai, Senhor Deus, encontra essas pessoas, Senhor. Fortalece, Senhor Deus, se revela a elas, Deus eterno, para que elas possam, Senhor Deus, fazer como o rei Ezequias fez, Senhor Deus, ter um encontro com o Senhor. Poder falar como ele falou, eu amo o Senhor. Poder ter a certeza que o Senhor livrou, Senhor Deus, dos laços de morte, Senhor Deus, da angústia do inferno, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo, Deus. Te agradecer por esse momento, Senhor Deus, de quarentena, Senhor Deus, que é quando nós estamos mais próximos um do outro, Senhor Deus. Que é quando nós oramos uns pelos outros, Senhor Deus. Visita, Deus eterno, aqueles, Senhor Deus, que ainda não te conhecem, Senhor. E que estão passando por uma grande aflição. Visita os hospitais, Senhor Deus. Visita, Deus eterno, os meus irmãos, Senhor Deus, que por acaso estão fracos na fé. Fortalece-os cada um, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus, na sua fé, meu Deus. Muito obrigado, Deus eterno, e assim seja, Deus. Conforme a tua vontade, no nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, rapidamente, terça-feira que vem, nossa reunião de oração. Só que vai ser uma reunião de oração diferente. Vai ser uma reunião de oração familiar. Você vai orar na sua casa, a partir das 20 horas, na próxima terça-feira. E nós vamos fazer uma corrente de oração. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelas pessoas que estão angustiadas. Estão com um laço de morte cercando as suas vidas. Vamos colocá-los cada um na sua presença. Vamos orar, meus irmãos, por todos que deram positivo. E essas que estão aflitas, Senhor Deus, ainda por essa situação. E por fim, eu quero orar, Senhor Deus, pela irmã Maria Luísa, a avó da nossa irmã Luciana, que está em coma e o prognóstico não é bom. Mas nós servimos a um Deus que, como o rei Ezequias disse, ouve a nossa voz. Então vamos interceder. Eu peço que cada um faça sua oração em casa. Não esqueça da irmã Maria Luísa, está internada, não está bem. E eu quero agradecer, em nome de Jesus, por todos que assistiram a nossa palavra nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja Deus eterno com todos que nos assistiram, Deus. Seja Deus eterno com toda a sua igreja na face da terra, com aqueles, Deus eterno, que estão aflitos, Senhor, angustiados, hoje e para todo sempre, no nome santo de Jesus. Amém.